Olá, gente querida. Hoje Deus colocou no meu coração uma palavra para trazer para a sua vida. Falou muito comigo com essa palavra, ainda está falando, que eu coloquei um título nela aqui: Não vá para casa acreditando em mentiras. E eu quero orar ao Senhor primeiro, pedindo que Deus me dê sabedoria, discernimento, graça, unção para ministrar essa palavra, que ela chegue com poder, com profundidade, com clareza ao seu coração. E que Deus te dê um coração receptivo, te dê espírito de sabedoria, de revelação para entender os planos, os propósitos de Deus e tudo aquilo que Ele nos revela através dessa mensagem. Que assim seja em nome de Jesus. Essa mensagem é o seguinte: eu vou falar sobre duas ciladas, tá, que o inimigo coloca em nossos caminhos. Tá? Duas ciladas. Lembrando que a Bíblia nos diz com toda clareza: não deis lugar ao diabo. Então é para não dar espaço. E por isso que eu vou trazer à luz essas duas ciladas que são típicas. E eu vou citar exemplos dela. A primeira que eu vou citar, que se refere ao comodismo com a mentira. O inimigo joga uma mentira, você se acomoda nela e fica no engano. E acaba não usufruindo da bênção, nem da cura e nem da santificação que Deus está te chamando. Né? Ela nos impede de avançar e crescer. Tá? É o comodismo com a mentira. A segunda é escolher o caminho da sedução, o caminho fácil. Às vezes o caminho para entrar no propósito de Deus é um caminho mais difícil, é uma porta estreita, mas existe sempre o inimigo oferecendo a disponibilidade de um caminho fácil, uma solução fácil para aquele objetivo que você está querendo. E você entra por esse caminho, o diabo te faz avançar na direção errada, ele te acelera, quando ele não consegue te parar, ele tenta te acelerar, e por aí vai, né? Você fica nessa condição, tá bom? Então, falando sobre o primeiro, João 7,52, tá? Tem o seguinte texto: eles responderam: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então cada um foi para a sua casa. Veja, o que ele está se referindo aqui? Jesus estava pregando, começou a ministrar a palavra, né, em Israel, em Jerusalém, em todas as regiões, né? E logo que ele começa a pregar, surge uma questão delicada. Né? As pessoas ouvem, ele realiza milagres e o povo vai atrás das autoridades, os escribas e fariseus, questionar sobre Jesus. Os escribas e fariseus dizem: tem nada a ver, esse cara é do diabo. E esse povo aí não sabe nada da lei, né? Não conhece de nada, isso está tudo errado. E Nicodemos se levanta, como um fariseu, estava dentro do grupo, se levanta e questiona: olha, nossa lei, né, diz que nós não podemos condenar ou julgar um homem sem antes ouvi-lo. E a resposta do fariseu, né, dessas autoridades, foi a seguinte: você também é da Galileia? Né? Então, vou falar primeiro um pouquinho sobre isso. Ele está jogando Nicodemos sobre uma pressão. Você também é um deles, é? Você também não conhece de nada? Você está defendendo Jesus aí? Né? Muito similar a quando você está falando da palavra de Deus e alguém diz: você é muito careta, você não sabe de nada, você é desses crentes aí, é? Ou dentro de um grupo cristão, você está falando sobre santificação, sobre pureza, e alguém fala: você é desses legalistas, é? Misturando o legalismo da santificação com o legalismo de normas e padrões, costumes e usos, né, que algumas igrejas ou pastores colocam e que confundem, né? E não tem nada a ver com a Bíblia. Nós somos dirigidos por princípios, mas às vezes começa com uma série de regrinhas e normas. Mas está aí um momento em que ele coloca Nicodemos sob pressão. Você também é da Galileia? E aí ele joga uma segunda frase: verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Isso é uma mentira, gente, porque surge profeta da Galileia, né? A gente vai ver daqui a pouco. Só que eles se acomodaram nessa mentira. Então cada um foi para sua casa. E ficou por isso mesmo. Jesus não tem nada a ver, né? Não vamos atrás desse assunto, não vamos acolhê-lo, não vamos recebê-lo, e assim a nação de Israel rejeitou o Messias, rejeitou a promessa, rejeitou a bênção que estava preparada e destinada sobre a vida deles. Tá? Mas olha um detalhe: não é verdade isso que ele disse em relação a Galileia. Em 2 Reis 14:25 está escrito assim:
Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo-Ramate até o mar do Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Efer, que fica na Galileia. Gat-Efer fica na Galileia. Este homem, Jonas, aquele ficou 3 dias na barriga do peixe, pregou para a cidade de Nínive, e houve um avivamento tremendo naquela cidade, as pessoas se arrependeram, se converteram ao Senhor, né? Jejuaram, foi uma coisa tremenda. E esse ministério de Jonas, ele tem muito a ver com o ministério de Jesus. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Em Mateus 12, 38, fala assim: então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a salvação de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Então veja a criticidade e a similaridade desta situação. Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe, do grande peixe. Jesus ficou 3 dias morto, enterrado, foi até o Hades. E a Bíblia diz que ele pregou os espíritos em prisão. Isso é um assunto para outro dia. E Jesus volta. E ele diz o seguinte: este é o sinal. Foi um sinal, em tese, que a cidade de Nínive não viu, mas Jonas passou por ele. E debaixo deste sinal, Jonas foi até Nínive e pregou arrependimento, chamou aquele povo ao arrependimento, um povo pecador, não conhecia nada da lei, não tinha nada a ver com Deus, e passou por um avivamento maravilhoso. E aqui estava a promessa de Deus para Israel, aquele que é maior do que Jonas, aquele que é maior do que Salomão, aquele que deveria ser buscado, aquele que deveria ser procurado, aquele que deveria ser encontrado. Não foi. A rainha de Nínive saiu a rainha do sul, né, saiu da sua terra, foi até Salomão, passou um tempo longo lá, querendo ouvir da sabedoria de Salomão. E este povo, os escribas e fariseus, conhecedores da lei, não reconheceram que o Messias estava lá. Ele que veio trazer a paz, e eles o rejeitaram, né? Rejeitaram a paz. Então, veja uma situação. Qual é a palavra, qual é a cilada do diabo? Nos acomodar com a mentira. Olha, não, você pode fazer isso, você pode, sabe, ter vícios, isso daí é besteira, não tem problema. O que importa não é o que entra, né, pela boca, é o que sai de dentro de nós. É claro que isso é o que importa, mas a Bíblia fala sobre vício, a Bíblia fala sobre drogas, a Bíblia fala sobre não destruir o templo do Espírito Santo, né? A Bíblia fala sobre a santificação do corpo em relação à pornografia, ao adultério, em relação a uma vida insalubre, uma vida de pecado, uma vida de vamos dizer, uma questão de vivenciar o sexo de uma maneira totalmente fora dos princípios de Deus. Você, não, está tudo bem, se separa, hoje é uma coisa normal, vai para lá, vai para cá, né? Não, esse negócio não é lícito, esse negócio me parece ilícito, não tem nada a ver, né? Esse povo rouba, esses governantes roubam, eles tiram o nosso dinheiro, né? Nós temos que nos defender mesmo, isso é uma guerra, né? E faz coisa errada, coisas ilícitas, coisas fora dos princípios de Deus. Não se acomode na mentira. Fixe na verdade, vai fundo naquilo que Deus realmente está te mostrando, naquilo que está na palavra. Busca a palavra de Deus, né? Era mentira que não tinha profeta da Galileia e o povo se acomodou na mentira. Mas Deus tem a verdade na sua palavra e ela vai te tirar da mentira, ela vai te desviar desse engano, tá? Como também em algum momento, né, na tentação de Jesus no deserto, o diabo vai para cima no pináculo do templo
e fala, olha, está escrito, né, que os teus anjos te susterão, se atira daqui que eles vão te proteger. E Jesus, com a palavra, ele também responde, dizendo que, né, também está escrito, não tentarás o Senhor o teu Deus. Não tentarás o Senhor o teu Deus. E ele resistiu. Tá? Ele resistiu, não se atirou. Por quê? Porque a Bíblia diz para não tentar a Deus. Não é que Deus nos protege, por causa disso eu vou me tentar, vou dirigir de olhos fechados, né? Vou me atirar de lugares perigosos, vou fazer um monte de loucuras. Não. Não tentarás o Senhor o teu Deus. Seja prudente, seja sábio, tenha discernimento, tá? Na palavra, seguindo os princípios de Deus. A segunda que eu queria falar é sobre essa escolha da sedução do caminho fácil. E sabe onde é que ela está? Na sequência desse texto de Jesus que eu citei aqui. Aquele foi a segunda, né, tentação, essa é a terceira, é Mateus 4, de 8 a 10. Está escrito assim: levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus ordenarás e só a ele darás culto. Perceba que em todas estas tentações, Jesus fala, ele está respondendo ao diabo, né? Mas ele também está tendo um alto diálogo com ele. Ele está, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. É por isso que eu não vou fazer nada. Então ele está se auto-lembrando da palavra de Deus. É um auto-diálogo, tá? É uma autorresponsabilidade. Você é responsável pela tua vida. O crescimento de um homem, de uma mulher de Deus, ele começa quando a gente aceita assumir erros e assume a responsabilidade. O que alguns chamam de autorresponsabilidade. O que poderíamos também chamar de chamar a responsabilidade para si. Não adianta jogar a culpa nos outros, não adianta ficar dando desculpas e mais desculpas. Não, chama a responsabilidade para você. Aí começa a solução, aí começa a transformação, aí começa o teu crescimento espiritual, aí começa a raiz de um ministério ungido, poderoso, diferenciado e conectado com o Senhor. Veja, nesse texto, o diabo está oferecendo o quê? Todos os reinos do mundo e a glória deles. Tudo isso eu te darei. Qual era a promessa do Pai? O que o Pai preparou para Jesus, o Filho? O que ele preparou? Reinar sobre as nações. Ele reinará sobre todas as nações. As nações virão até ele, trarão a glória das nações, serão entregues, né, diante do trono do Senhor Jesus. Ele tem esse projeto de Deus Pai na vida dele, é uma decisão do Pai. E o diabo está dizendo o seguinte: olha, você vai sofrer aqui, você vai passar pela cruz, esse povo vai te rejeitar, esses judeus não vão fazer nada, eles ainda vão promover a tua crucificação, você vai sofrer um monte, vai sangrar, por quê? Por um povo que não merece, né? Eu dou tudo isso para você. É só você prostrado me adorar. Eu não estou dando de graça, eu estou dando por um preço. Prostrado me adore. Olha a ousadia do diabo, né, para falar um negócio desse para Jesus. Ele estava ali, né, na singeleza e a fragilidade de um homem. Ele se fez homem, mas a identidade dele era de Deus. Ele era o próprio Deus, ele era o Filho de Deus. Ele era e é aquele que criou todas as coisas, inclusive o diabo. E o diabo vai e propõe isso para ele. Né? Então, veja, o que é essa oferta? É a oferta de um caminho fácil. Olha, o homem, no casamento, os anos vão passando e ele continua querendo sexo, ele quer o respeito com a admiração da sua esposa, né? Ele quer isso daí. Né? Ele sente falta, está dentro dele, né, receber isso daí. Mas o que acontece? O casamento vai ficando desgastado, ele já não encontra mais isso na sua esposa. A esposa já não tem aquele sexo gostoso, né? Ela já não tem mais aquele respeito, os dois já passaram por momentos difíceis, um já viu demais os erros dos outros, as fragilidades, as falhas, a rotina,
a constância, momentos duros de encarar a vida. Isso vai fragilizando, né? E aí o diabo vem e oferece o caminho mais fácil do sexo e do respeito com admiração. É uma coleguinha do trabalho, é uma vizinha, é uma amiga da academia, é uma pessoa da escola, da faculdade que você está estudando. Olha, a tentação vem. O diabo oferece esse caminho fácil. Ela te admira, ela te respeita, ela te elogia, os olhos dela, quando olham para você, brilham, né? E ao mesmo tempo, ela está louca para dar um sexo para você, para ter um momento de sexo. Você está louco para ter esse momento. Esse é um caminho fácil. E parece que vai, aqui eu resolvo tudo e pronto, um abraço para minha esposa, né? Só que o que vai acontecer? Você vai desobedecer a Deus, você vai entrar em adultério, você vai entrar em divórcio, talvez fala, não vou adulterar, vou me separar e vou ficar com essa daqui, né? Você entrou em divórcio. Em todos os caminhos você está num processo de desobediência, você está destruindo tua família, o patrimônio que você está constituindo, você vai ter que dividir, vai rolar uma coisa, né? Você vai ter prejuízos financeiros, você vai ser um exemplo ruim para a tua família, para os teus filhos, para a tua herança. Você vai envergonhar o evangelho, né? Olha, mais um casamento, pessoas que te admiravam, te seguiam, né? Olha só agora como é que ele está, né? Então, o diabo oferece o caminho fácil, tá? E o caminho difícil é de ter um sexo gostoso com a esposa, voltar a ter a admiração dela, sabe? Encarar as DRs, as discussões de relacionamento, encarar o assumir os próprios erros, se condicionar, se aperfeiçoar, se desenvolver nas suas emoções para suportar as TPMs, as intempéries da esposa, aceitar mudar, coisas que são um caminho mais difícil, mas vão te levar a um fruto muito melhor, muito superior, de paz com Deus, de paz com a tua família, de preservação daquilo que é mais precioso na tua história, na tua vida, tá? E acima de tudo, dentro dos propósitos de Deus, tá? O propósito de Deus para a tua vida é a única coisa que vai te fazer pleno, feliz, realizado, satisfeito. E você dentro do propósito, tudo faz sentido. E fora do propósito, tudo é meio esquisito. Você tem também a mulher que quer o afeto, ela quer o romantismo, ela quer a dedicação intensa do homem, né? Aquele amor de Jesus pela igreja. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a sua igreja, se sacrificou e se entregou por ela, né? A mulher sente essa necessidade desse romantismo, esse afeto, essa dedicação intensa, essa entrega do homem, coisa que ela começa a não encontrar mais no marido. O marido está cheio de vozes, de comandos. Você tem que obedecer a Bíblia manda você dar relação sexual com o marido, você não pode negar isso, a Bíblia te manda respeitar o marido, você não me respeita, e fica lá e cobra, e a mulher começa a ficar, até que a hora um amiguinho, um vizinho daqui, vizinho de lá, nossa, como você é dócil, que mulher linda, seu marido é muito sortudo de ter você. E aí ela vai e fala para ele, mas ele não sabe de nada disso, né? Isso é uma porta aberta, escancarada assim, fala mais, vem comigo, né? Pro invasor entrar na tua vida, né? E também é um caminho de romantismo, né? De afetividade, de atenção, aquilo que está faltando dentro de casa. E o diabo disponibiliza isso para você. O caminho fácil. E você não vai pelo caminho difícil, que é dominar as suas emoções, insistir na DR, parar de pegar tão pesado com o marido, às vezes deixar de ser aquela mulher encrenca, aquela mulher chata, liberar um pouquinho, pelo menos, dessa vida sexual com o marido. Porque, veja, a mulher tem dois caminhos típicos que o diabo apresenta para ela. Uma é não trair o marido, não sair do casamento, não pecar, às vezes nem é por causa do marido, é por causa dela com Deus, né? Da sua relação com Deus, e, por outro lado, ela nega sexo. Não tem mais sexo e pronto, está acabado.
não vou dar sexo. Não sabe me tratar bem, mas ela também não trata bem o marido, né? Ela também trata mal, ela também está azeda, está amarga, está áspera, está desagradável, né? Nenhum dos dois está agradável para o outro. E a outra alternativa que o diabo oferece é ela buscar essas coisas que ela quer em outro homem, como eu citei agora há pouco, né? O objetivo é alcançado, mas de forma totalmente errada, gerando muitas perdas. Queridos, depois de algum tempo, quase que 100% desses homens e mulheres que se separaram vão dizer, olha, no início não, eles vão falar, foi a melhor coisa que eu fiz, foi me separar, foi isso, foi aquilo, mas depois de alguns anos, fala, olha, depois de um tempo tudo vira a mesma coisa, os mesmos problemas voltam e tal. O caminho é você aprender a amar se quiser seguir os princípios de Deus, amar de verdade. Isso vai te jogar para um caminho que é bênção na tua vida, um caminho de paz, um caminho de herança, um caminho de crescimento, tá? Dentro da relação conjugal que você puder trabalhar, né? Existe também, né, esse caminho fácil para a vida financeira, prosperidade, pode vir, não tem problema. De pagar imposto, ninguém paga imposto, né? Por que ética nos negócios? Por que ética? Não, só tem malandro aqui nesse governo, eu preciso pagar as contas aqui de casa, eu tenho que trazer comida para minha casa, é você quem paga minhas contas? Então não se mete na minha vida, né? A gente começa a falar frases que são repetições de frases que o diabo te inspira. O diabo que nos inspira a dizer essas coisas. Não é você que cuida da minha comida, você que paga minhas contas, vai se meter com a tua vida. Só que você está criando um problema com Deus. Você está criando um problema para você. Você está tirando a bênção da tua vida. Quem está te induzindo por esse caminho é o diabo. Da mesma forma que ele falou para Jesus. Não precisa seguir o caminho certo, fazer tudo direitinho. Não, vem por aqui. Pega essa estrada tortuosa, sai para lá, sai para cá. Sai fora, não precisa ser santo assim, não, né? Você vai se ferrar se fizer isso, né? Você vai se dar mal, né? Na realidade, você se dá mal se fizer o contrário, né? Por exemplo, Eva, qual foi o pecado de Eva e Adão, né? Os dois juntos. O pecado foi a sedução da serpente. Olha, come dessa árvore aqui, não tem problema não, Deus não queria. O pecado de Adão e Eva, né, foi basicamente o quê? Eles queriam conhecimento, conhecer o bem e o mal, né? Ter o conhecimento do bem e do mal, só que sem Deus. Eles foram pelo caminho errado. É claro que Deus ia dar a ele o discernimento e conhecimento de todas as coisas, mas eles escolheram um caminho errado, um caminho que não tinha nada a ver com Deus. E isso trouxe muita destruição para a vida deles. Né? A gente sofre as consequências até agora. Né? Agora, veja, essas duas ciladas, né? As duas ciladas, uma nos trava e outra nos impulsiona na direção errada, nos acelera e no caminho errado. Né? Essas duas são formas que o diabo entra nas nossas vidas. Tá? Uma nos trava por renunciar a princípios, por abrir mão de acreditar em mentiras, se acomodar com elas, né? Às vezes é conveniente, às vezes nós somos pressionados, até socialmente ou até dentro da igreja, né? a se acomodar com determinadas coisas e não ir fundo na palavra para conhecer realmente a vontade de Deus. Né? E a outra é esse caminho fácil. Solução fácil, solução simples, vem por aqui, vem por lá, e o diabo entra na tua vida e começa a destruir. E por quê? Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Você pensa que está se dando bem, mas você é o trouxa que está se ferrando. E o inimigo vai atrapalhar muito, né, a tua história. Então, se você se enxergou em uma dessas ciladas, saia fora. Saia fora. O inimigo pegou espaço, toma ele de volta, porque você tem autoridade para fazer isso em nome de Jesus. Tá? Cancela essas coisas, tira ela da sua vida. Para de fazer. Abandona o erro, abandona o pecado, abandona o erro ético, moral, abandona o erro fiscal, abandona o adultério, abandona o divórcio, abandona as ideias
que você tem, abandona esse temperamento irado que alguém disse para você, não, isso é normal, só assim mesmo, não sei o quê. Não. Busca em Deus a verdadeira vitória, assumindo erros. Esse é o princípio, o início de realmente um grande ministério. Assuma o erro. Autorresponsabilidade. Chama a responsabilidade para si. Vai à luta. Se permita ser transformado. Se permita ser corrigido por Deus. Tocado. E aí o que vai acontecer? Conhecereis a verdade vos libertará. O Espírito Santo se derrama, traz mudança, traz transformação, nos ensina a andar no caminho dele, nos influencia e impulsiona a vontade de Deus, aos propósitos de Deus. Vou falar uma coisa com muita clareza. Dentro do propósito de Jesus para as nossas vidas, tá? É o motivo pelo qual fomos criados e existimos. É o propósito de Jesus para as nossas vidas. É para isso que a gente foi criado. Para isso que a gente existe. E dentro desse propósito, tudo faz sentido. Há satisfação plena, há realizações, há crescimento, há uma sensação clara de bem-estar, de conquista, de que eu estou no lugar certo. Eu estou no momento certo da minha vida, eu estou onde eu deveria estar, eu sou o que eu deveria ser, eu estou caminhando no caminho que Ele me colocou. Há muita realização, paz, satisfação, bem-estar quando você está dentro desse propósito. As ciladas te tiram dele, te jogam para um caminho que você quer, coisas que você anseia, que você deseja, estão dentro de você, mas no caminho totalmente errado, com princípios totalmente errados. É o diabo estragando e atrapalhando toda a tua vida. Eu oro em nome de Jesus, para que nesta hora, neste momento, que você está recebendo essa palavra, que o Senhor toque no teu coração. Toca, Pai, em nome de Jesus. Promove a mudança, promove a decisão de mudar, a decisão de largar, a decisão de tirar o diabo daquele espaço da vida que foi cedido para ele, que ele ocupou e está causando muitos estragos. Ajuda este homem, esta mulher, Senhor, a voltarem aos teus princípios, ao teu caminho, nessa área que foi destruída, que tem sido assediada, ou que antes de entrarem pelo caminho errado, que já tenham essa mudança, essa decisão, esse arrependimento, e vejam com clareza, não vai por essa rota, não vai por esse caminho, não siga essa mentira, não se acomode, em nome de Jesus. Pai, que a tua graça seja poderosa na vida dos teus filhos, Senhor, para transformar e para trazer para dentro do teu propósito. Em todas as coisas que acontecem na tua vida, é o Senhor manifestando o amor por você, é tudo para o teu bem, te jogando para o propósito dele para a sua vida. Que Deus te abençoe profundamente, profundamente. Quer mudar? Quer ver que já tem alguma coisa que criou muitas teias, muitas moradas na sua vida? Começa a mandá-las embora. Busca a ajuda de alguém, busca a direção de Deus, porque o inimigo vai sair. Porque você é prata, é ouro, é pedra preciosa na casa do Senhor. Deus te ama e tem propósitos tremendos e maravilhosos na tua vida. Um forte abraço, beijo, em nome de Jesus.